Até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida, e você o chamará de destino. Carl Jung. Você já se pegou olhando para a tela do celular com uma mensagem pronta, mas sem coragem de apertar o enviar? O coração acelerado, a mente girando entre o medo de parecer fraca e o desejo de mostrar para ele o que perdeu. Talvez tenha sido hoje, talvez ontem, talvez tantas vezes que você já nem sabe mais. Mas uma coisa você sabe, ele se afastou e não disse por quê. Ele começou com aquele silêncio que fere, com respostas curtas, com ausências longas, e você ainda tentando entender, tentando consertar, tentando agradar. Mas deixa eu te contar uma verdade que poucas mulheres têm coragem de ouvir. Quando um homem perde o respeito, ele começa a testar os seus limites. E é aí que você precisa agir com inteligência emocional e sim, com uma estratégia que fere. Mas fere o ego dele, não você. Hoje eu vou te mostrar como usar palavras que cutucam onde dói nele, o orgulho. Palavras que fazem ele repensar tudo. Palavras que fazem ele correr atrás. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários, qual foi a última mensagem que você se arrependeu de ter mandado? Ou pior, que você se arrependeu de não ter mandado? E fica comigo até o final, porque lá eu vou revelar algo poderoso, algo que pode mudar completamente a forma como você lida com ele e com você mesma. Carl Jung dizia que o homem carrega dentro de si forças que nem ele mesmo compreende. Ele pode parecer seguro, decidido, até inacessível. Mas por trás disso, existe um emaranhado de conflitos, defesas e máscaras que ele aprendeu a usar para sobreviver. Desde cedo, o homem é ensinado a reprimir, a não sentir, a não demonstrar fraqueza. Isso molda seu ego. E esse ego, tão inflado por fora quanto frágil por dentro, comanda a maior parte de suas atitudes num relacionamento. Quando um homem se afasta, nem sempre é porque não sente. Às vezes, é porque sente demais e não sabe lidar. Outras vezes, é porque sente pouco e acredita que precisa manter o controle a qualquer custo. O que Jung nos mostra é que o comportamento masculino é muitas vezes guiado por complexos inconscientes. Medo de se apegar, medo de perder o controle, medo de ser dominado pela emoção. Ele pode até te amar, mas se não se sente em posição de vantagem, ele recua. Porque o ego dele exige domínio, não conexão. É por isso que tantos homens só percebem o valor de uma mulher quando ela muda o jogo. Quando ela sai do lugar da espera, da compreensão infinita, da entrega constante e entra no campo simbólico do limite, do espelho, da ausência. A ausência da mulher, muitas vezes, é o único espelho que mostra ao homem o tamanho da presença dela. Jung dizia que o inconsciente se comunica por símbolos. E você, quando para de correr atrás, quando silencia, quando muda o tom da sua fala, você se torna um símbolo de algo que ele não controla mais. E isso fere o ego. Mas não se engane, ferir o ego não é humilhar, é revelar, com inteligência, onde ele está escondendo sua imaturidade. É mostrar que a força que ele tanto admira em você também pode ser usada para se proteger, para se impor, para dizer, aqui não mais. Quando você envia uma mensagem que não busca reconciliação, mas revela indiferença, quando você fala com firmeza, mas sem raiva, quando você mostra que entendeu o jogo, mas decidiu não jogar mais, você não está apenas se afastando. Você está provocando um colapso no orgulho dele, está tocando no ponto cego que o próprio Jung chamaria de sombra, a parte dele que ele não quer ver, mas que precisa encarar para evoluir. E o mais impressionante, quando você para de gritar, de implorar, de provar seu valor, é aí que ele começa a escutar. Porque o silêncio da mulher consciente ecoa no inconsciente do homem como um chamado. E não é qualquer chamado, é o chamado à maturidade.
ao confronto com aquilo que ele tentou esconder até de si mesmo. Você não precisa dizer tudo. Às vezes, a mensagem mais poderosa que você pode enviar é aquela que ele lê nas entrelinhas. E nas entrelinhas da sua nova postura, ele vai perceber: ela mudou, ela entendeu, e agora é ele quem corre o risco de perder. O ego masculino é, na maioria das vezes, um escudo mal polido. Parece força, parece confiança, parece decisão. Mas, na essência, ele é só uma armadura improvisada para esconder algo que nenhum homem tem coragem de admitir: o medo de não ser suficiente. Carl Jung enxergava o ego como uma construção, algo que o homem ergueu ao longo da vida para sobreviver ao julgamento, à rejeição e à própria fragilidade emocional. Desde cedo, ele foi treinado para nunca demonstrar vulnerabilidade. Homem não chora. Homem que se apaixona perde o foco. Homem tem que ser o centro, o forte, o inalcançável. E adivinha? Ele acreditou. Cresceu achando que controle era poder, que se entregar era perder e que ser afetado por uma mulher era sinal de fraqueza. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. O ego dele, essa fachada que você vê, é exatamente onde ele sangra mais. É por isso que mensagens mexem tanto com ele. Não são só palavras, são gatilhos, são ameaças ao reinado do controle que ele tanto luta para manter. Quando você escreve com carência, suplicando atenção, ele sente que está ganhando. Mas quando você responde com firmeza, com clareza, com uma ausência afiada, ele entra em colapso interno. Porque o ego dele não foi feito para lidar com rejeição. Foi feito para evitá-la a qualquer custo. A palavra que define tudo isso é fragilidade camuflada. O ego é frágil, mas ele aprendeu a gritar alto, a sair primeiro, a calar antes de ser calado. Ele manda mensagens curtas, frias, calculadas, não porque não sente, mas porque aprendeu que sentir é perder. E quando ele sente que está perdendo o controle sobre você, ele congela, ou ataca, ou some. Porque o ego não suporta a ideia de ser pequeno diante de uma mulher que já entendeu o próprio valor. Por isso, quando você muda a linguagem, tudo muda. Quando você para de se explicar, de buscar resposta, de tentar provar algo, e começa a falar com postura, com precisão, com o peso de quem se basta, a mensagem chega onde nenhuma lágrima chegou. Ele lê e o ego dele tenta resistir, tenta ignorar, mas não consegue. Porque lá dentro, por trás da fachada, ele está lidando com o que Jung chamava de persona rachada. A máscara começa a quebrar. É nesse momento que o jogo vira. Não porque você o feriu por maldade, mas porque você foi a única capaz de tocar onde mais ninguém teve coragem, no ponto cego dele. Aquele que só aparece quando ele se vê impotente diante de uma mulher que não está mais disposta a implorar. Uma mulher que não manda mensagem perguntando por que você sumiu, mas que responde com sumir nunca foi problema para mim. Essa frase, simples, atravessa o ego como uma faca. Porque não diz que você quer ele de volta. Diz que você está exatamente onde o ego dele mais teme que você esteja. Livre, leve e consciente de que merece mais. Jung dizia que o ego odeia ser desafiado. Mas é justamente nesse desafio que o homem cresce, ou te perde. Então guarde isso. A mensagem mais poderosa não é aquela que tenta reconquistar, é a que revela que você já se reconstruiu. E agora, ele é quem precisa decidir se tem coragem de lidar com uma mulher que já não se curva mais. Existe um tipo de mulher que o homem não consegue decifrar, e por isso mesmo não consegue esquecer. Ela não é a mais bonita, nem a mais disponível. Ela é a que provoca, a que desperta nele um desconforto que ele não sabe nomear, mas que o faz voltar, pensar, reconsiderar. Jung explicava isso através do arquétipo da ânima,
a parte feminina existente dentro da psique masculina, frequentemente reprimida, mas sempre à procura de expressão. Quando um homem se depara com uma mulher enigmática, que não se explica, não se derrama e não se entrega com facilidade, algo dentro dele começa a se mover. E esse algo é a ânima. É como se de repente ele sentisse o chamado de uma parte dele mesmo que ele nunca teve coragem de tocar. Sua emoção, sua sensibilidade, seu vazio afetivo. E é essa mulher que não se encaixa nos moldes, que carrega o dom de ativar esse arquétipo ancestral. Ela não grita, ela não se oferece, ela simplesmente é. Presença que mexe, olhar que expõe, silêncio que cobra. Essa mulher desperta o conflito interno entre o homem que quer dominar e o homem que quer mergulhar. E Jung sabia, esse fascínio não é superficial, é espiritual, porque a ânima representa para o homem o portal de acesso à totalidade psíquica. O encontro com essa mulher é, na verdade, o encontro com ele mesmo. Mas nem todo homem está pronto para isso. A mulher que encarna a ânima não age com desespero. Ela não pergunta onde ele está, não implora por atenção. Ela observa, ela sente, ela responde com inteligência emocional e com uma força que o homem não consegue controlar. Porque não se trata de força física ou verbal. É uma força simbólica. É o poder de ser espelho. E poucos suportam o que veem quando se olham nela. Essa mulher não precisa ferir diretamente. Basta existir com autenticidade. Basta não correr atrás. Basta não reagir conforme ele espera. E isso desarma o ego masculino. Porque o ego quer previsibilidade, quer garantias, quer saber que pode ir e voltar quando quiser. Mas com ela não há portas abertas para a indecisão. Há fronteiras claras e limites são o que mais ensinam, mesmo que pela dor. Muitos homens confundem essa mulher com frieza, mas ela não é fria, ela é profunda e exige profundidade. Por isso ele hesita, porque estar com ela é abrir mão do controle, é sentir, é cair e se reconstruir de um jeito que a sociedade nunca ensinou. Essa mulher é no inconsciente dele o chamado ao amadurecimento. E quanto mais ele tenta resistir, mais ela permanece como um mistério não resolvido, porque o inconsciente não suporta o que não foi completado. E aqui está a verdade. O homem pode até tentar esquecê-la, mas nunca mais será o mesmo depois de cruzar com uma mulher que encarnou a ânima dele. A lembrança dela vai ecoar cada vez que ele se deparar com o vazio que ela expôs. E esse eco é o início da transformação. Existe uma diferença brutal entre machucar e provocar uma ferida controlada. A primeira afasta, a segunda atrai, a primeira destrói, a segunda desperta. Carl Jung diria que o ego masculino, por mais altivo que pareça, é movido por mecanismos inconscientes que têm origem em inseguranças profundas e que, por isso, é extremamente reativo a qualquer sinal de perda de controle. A ferida controlada é o toque sutil nesse ponto cego. Não é um ataque, é uma ausência cirúrgica, um silêncio posicionado, uma resposta que vem, mas não como ele esperava. Quando você desaparece por um tempo, não some por carência, some por inteligência. Quando você responde com indiferença, não está jogando, está devolvendo a energia. Quando você recusa o convite de última hora, não está fazendo charme, está se posicionando. Tudo isso para o ego dele é uma pequena rachadura, não grande o suficiente para parecer rejeição, mas precisa o bastante para ativar o sistema interno dele de validação. E o homem, quando sente que está perdendo espaço na mente da mulher, entra em crise. O ego masculino vive da certeza de que pode voltar,
de que será respondido, de que está no controle. Mas a ferida controlada age exatamente aí. Ela instala a dúvida de que talvez ele não seja tão indispensável assim. E essa dúvida, para muitos homens, é insuportável, porque eles foram ensinados a dominar, a decidir quando vem e quando vai. Mas quando você quebra esse ciclo, ele se vê diante de algo novo. A sensação de que está sendo avaliado, não apenas aceito. E é aí que o jogo psicológico se inverte. Você não precisa de gritos, nem de drama, nem de textões, só de estratégia. A ausência estratégica é mais poderosa que 1000 declarações, porque ela não impõe nada, apenas revela. Revela que você não precisa correr atrás, que o seu mundo continua com ou sem ele. E isso fere o ego, no ponto exato em que ele mais precisa ser tocado. Mas cuidado, a ferida precisa ser precisa. Ela não pode parecer desprezo. Desprezo destrói. A ferida controlada é elegante, é madura. Ela aparece quando você diz, estou ocupada agora, mesmo tendo tempo. Quando você visualiza, mas não responde na hora. Quando você simplesmente não reage à provocação dele. Não por orgulho, mas porque agora quem está no centro da própria vida é você. Essa leve dor que ele sente, essa incerteza, o obriga a se perguntar: o que está acontecendo? E essa pergunta o move, o faz voltar, o faz buscar, porque a mente masculina não suporta espaços vazios não resolvidos. Ele precisa entender, precisa recuperar, precisa sentir que ainda tem efeito sobre você. Mas quando percebe que o efeito diminuiu, a urgência aumenta. A ferida controlada é uma arte, a arte de saber exatamente onde tocar para que ele não fuja, mas desperte. E no fim das contas, o que vai definir tudo é sua postura. Porque mais do que o que você diz, é o que você não diz que mais ecoa na mente dele. A mente masculina reage a estímulos que ferem levemente o orgulho, mas ao mesmo tempo acendem um desejo de se provar. É o que Jung chamaria de ativação simbólica. Você não ataca o ego dele diretamente, mas desperta nele a necessidade de atenção, validação e conquista. E tudo isso pode ser feito por meio de frases milimetricamente calculadas, enviadas com a suavidade de quem não implora, mas de quem sabe exatamente o impacto que causa. Aqui não estamos falando de manipulação, estamos falando de linguagem emocional e estratégica, de falar a língua do inconsciente masculino, de provocar movimento quando ele está parado e de ativar a curiosidade quando ele pensa que já tem controle. Veja algumas frases simples, mas extremamente eficazes, que mexem com o ego dele de maneira sutil. Antes de eu te revelar essas frases, eu preciso que você entenda uma coisa. O que você está prestes a receber aqui poderia muito bem estar em um conteúdo pago, porque isso não é frase pronta de rede social, não é truque barato, nem manipulação rasa. Isso é psicologia aplicada. É conhecimento profundo sobre o funcionamento do ego masculino, baseado nas estruturas inconscientes que Carl Jung descreveu com tanta precisão. São frases que ativam, que desestabilizam, que despertam interesse de verdade, porque foram pensadas para atingir exatamente onde o ego dele tenta se proteger. É um tipo de conteúdo que, se você usar com inteligência, muda a forma como ele te enxerga e como ele reage a você. Então, se isso já fez sentido para você até aqui, mostra que valeu a pena eu compartilhar isso gratuitamente. Curte esse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo, porque só quem realmente entende o valor do que está recebendo é capaz de reconhecer quando algo pode transformar sua vida emocional de verdade. Agora sim, vamos às frases. Primeira frase: acho que você me idealizou demais. Essa frase planta dúvida e tira dele a posição de poder.
É como se você dissesse: o problema não sou eu, é sua expectativa. Ele se sente desafiado a ver quem você realmente é, e isso prende a atenção. Segunda frase: você parecia mais interessante antes. Um leve toque de desinteresse, com um tom quase nostálgico. Essa frase dói no ponto exato do orgulho dele e acende a urgência de recuperar o brilho que ele acredita ter perdido aos seus olhos. Terceira frase: eu sou difícil de impressionar. Simples, direta e poderosa. Essa frase não precisa de mais nada. Apenas mostra que ele não vai te conquistar com o básico, e para o ego masculino isso é um convite ao jogo da sedução em nível superior. Quarta frase: não sei se você aguentaria uma mulher como eu. Aqui, você não se coloca como problema, mas como intensidade. Ele se sente desafiado, como se tivesse que provar que é forte o bastante. Essa frase ativa diretamente o arquétipo do herói dentro dele. Quinta frase: você tem medo de se envolver ou só está acostumado a fugir? Essa frase é como uma flecha, porque obriga ele a olhar para o próprio padrão de comportamento. Não o acusa, mas expõe. E o ego se contorce ao sentir que foi lido por dentro. Sexta frase: gosto de homens que sabem o que querem. Você não o elogia, mas dá uma indireta clara. Ou ele se posiciona, ou perde. É uma frase que ativa a necessidade de decisão. Ele precisa mostrar atitude, ou sentir que não está à sua altura. Sétima frase: é só isso mesmo? Curta, provocativa, desconcertante. Pode ser usada após um elogio fraco, uma conversa superficial ou uma atitude medíocre. Essa pergunta fere o ego, mas deixa uma brecha, e ele vai querer preencher. Oitava frase: eu não sou o tipo de mulher que você encontra 2 vezes. Aqui você não está implorando para ele ficar. Está afirmando que a perda será dele. Isso ativa a escassez. E para o ego masculino, escassez é gatilho de ação. Todas essas frases funcionam porque tocam no ponto onde o homem mais se protege, a imagem que ele faz de si mesmo. Elas não dizem eu te quero, dizem você não me tem. E é esse espaço, esse pequeno vácuo de domínio que acende o desejo, a curiosidade, a necessidade de recuperar o controle. E quanto mais ele sente que não tem total acesso, mais ele se move. Porque o ego dele não aceita portas entreabertas. Ele precisa abrir ou ficar obcecado tentando. Existe uma linha muito tênue entre ser um desafio e parecer indiferente, entre ser magnética e parecer manipuladora. E é nessa linha que mora o verdadeiro poder feminino. Jung já dizia: o inconsciente coletivo reconhece padrões simbólicos antes mesmo da razão compreender. Ou seja, certos comportamentos femininos ativam no homem reações que ele sente, mas nem sabe por quê. É como se existissem códigos invisíveis. E esses códigos são lidos no tom, no olhar, no timing. Uma mulher que responde com firmeza, mas sem agressividade, que impõe limites, mas sem criar guerra, que se faz presente, mas sem se tornar óbvia. Essa mulher entra no inconsciente masculino como um arquétipo universal de valor. Ela representa o que Jung chamava de figura transformadora. Alguém que o desafia, mas o acolhe, que o provoca, mas não o rejeita. O problema é que muitas vezes, ao tentar se proteger, a mulher cruza a linha e se torna fria. E o homem, ao sentir essa frieza, se desliga, porque por mais que o ego dele goste do desafio, ele também precisa se sentir aceito em algum nível. Ele precisa perceber que tem chance, que está sendo testado sim, mas não anulado. É como um jogo psicológico, onde o prêmio é a validação da mulher. Mas se o jogo parece perdido desde o início, ele nem entra. Por isso, a chave está no tom. Uma mesma frase pode causar atração ou afastamento, dependendo da energia com que é dita.
Acho que você me idealizou demais. Pode soar como arrogância ou como leveza. Você parecia mais interessante antes. Pode ser um golpe cruel ou uma provocação inteligente. O tom define o impacto, porque o tom fala direto com o inconsciente. E o timing é tão importante quanto. Mandar uma mensagem estratégica no momento certo, quando ele ainda está em dúvida, quando ainda há espaço para movimentação, pode virar tudo. Mas se você envia tarde demais, quando o vínculo já esfriou ou o ego dele já se armou, pode parecer ataque. O inconsciente masculino reconhece os sinais de uma mulher emocionalmente segura, não apenas no que ela diz, mas em quando ela diz. Na psicologia profunda, o fascínio não é construído na lógica, ele é construído nos símbolos. E a mulher que sabe equilibrar desafio e receptividade se torna um símbolo raro. A mulher que não se entrega fácil, mas também não fecha as portas. A mulher que mostra interesse, mas não dependência. Que demonstra afeto, mas não submissão. Isso, para o inconsciente masculino, é sinal de valor. Ele pode não entender, pode até resistir, mas vai sentir. Porque esse tipo de energia não se explica, se sente. E uma vez sentida, ela não sai mais do corpo emocional dele. Ela se transforma em memória, em desejo, em inquietação. Ele começa a se perguntar, o que essa mulher tem que as outras não têm? E a resposta é simples, você tem o equilíbrio. A medida exata entre a presença e o mistério, entre o calor e a ausência, entre o sim e o talvez. E isso para o homem é irresistível. Existe uma linha invisível entre provocar e afastar. E quando essa linha é cruzada, o efeito não é atração, é bloqueio. Jung sabia que o ego, quando ameaçado de forma exagerada, não amadurece. Ele se fecha. E o que poderia ser um chamado à consciência vira uma defesa cega. O homem se retrai, se protege, constrói muros. E aí, já não importa mais o que você diz. Ele não escuta. Porque o ego ferido demais ou se vinga ou desaparece. Esse é o perigo de ferir além da medida. De ultrapassar o ponto em que a ausência vira desprezo. Em que o desafio vira humilhação. Em que a mulher, tentando provar sua força, acaba parecendo desinteressada ou até cruel. E nesse ponto, não é mais o jogo da conquista que está em andamento. É o instinto de autopreservação dele que entra em cena. Mas como saber quando passou do ponto? Os sinais são sutis. Ele para de responder completamente. O silêncio dele já não é mais vaidade. É distância emocional real. Ele deixa de tentar agradar, de buscar explicações, de demonstrar qualquer incômodo, porque dentro dele, algo já aceitou a perda, já se resignou, já te colocou na categoria do ela não me quer. E quando o homem chega nesse estágio, reconectar exige mais do que estratégia, exige sensibilidade. É nesse momento que entra o papel da autenticidade. Porque nenhuma técnica sobrevive onde não há verdade. A mulher que usa frases frias demais, silêncios calculados demais, respostas ensaiadas demais, uma hora cai em contradição. Porque o inconsciente do homem, e principalmente o inconsciente coletivo, capta quando algo não vibra com sinceridade. E aquilo que não vibra de forma verdadeira não cria laço, só cria confusão. Jung sempre defendeu que a integração do ego não ocorre através de máscaras, mas através da verdade. E na conquista, isso é ainda mais vital. A mulher que tenta usar estratégias que não condizem com quem ela realmente é, acaba sabotando o próprio poder. Porque o que atrai não é a manipulação, é a energia de quem sabe o que sente. Mas não se perde no que sente. Se você feriu demais, o caminho de volta não é implorar, é reconhecer, é mudar o tom, é demonstrar com gestos pequenos que ali ainda existe presença. Não submissão, mas presença. Que você ainda está acessível, mas não desesperada. Que ainda há abertura, mas só para quem tiver coragem de atravessar.
E acredite, o ego masculino, por mais ferido que esteja, reconhece a autenticidade quando ela aparece. Ele pode resistir no início, pode testar, pode duvidar, mas se sentir que ali não há joguinho, apenas clareza, ele baixa a guarda. Porque todo homem, no fundo, está em busca da mulher que fala com firmeza, mas age com verdade, que provoca, mas com intenção limpa, que desafia, mas com respeito. É essa mulher que fica, que marca, que transforma, não por causa das técnicas, mas porque ela é o próprio símbolo daquilo que o homem busca no fundo da alma, mesmo sem saber nomear. Alguém que seja verdade, mesmo sendo mistério. No fim das contas, seduzir não é manipular, é revelar. É permitir que o outro veja em você reflexos dele mesmo que ele não teve coragem de encarar. E essa é a essência da psicologia de Jung. A relação como espelho. A mulher que se conhece, que entende seus próprios limites, seus desejos, seus ciclos, essa mulher não joga. Ela emana, e o que ela emana tem poder. Porque não é a frase perfeita que faz ele voltar, é a energia por trás da sua presença. É o silêncio que carrega certeza. É o olhar que já não implora. É a palavra que desafia, mas não desrespeita. A sedução que realmente marca não acontece na superfície. Acontece quando duas almas se reconhecem, uma chamando a outra para crescer. E quanto mais você mergulha em si mesma, mais clara se torna sua influência sobre ele. Não porque você o controla, mas porque você não precisa mais dele para se sentir completa. E é justamente aí que ele começa a querer fazer parte do seu mundo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like aqui, porque isso mostra que você está pronta para mudar a forma como se relaciona. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, porque a jornada de autoconhecimento e poder emocional só está começando. E comenta aqui embaixo: eu escolho me conhecer antes de ser escolhida. Essa frase é sua âncora. E antes de sair, faz uma coisa: vai até o primeiro comentário fixado. Tem algo lá, algo profundo, poderoso e transformador. Algo que pode abrir seus olhos de um jeito que você nunca mais vai enxergar os relacionamentos da mesma forma. Se você chegou até aqui, é porque está pronta. Pronta para viver algo maior do que jogos. Pronta para descobrir um caminho novo e mais verdadeiro de se conectar. E o que está lá é o próximo passo. Vai lá e vê por si mesma.